Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo programa de segurança da USP. E hoje entrevisto o reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, que, entre outras questões, vai nos falar sobre a presença da PM para a garantia de segurança no campus da USP. Eu agradeço muito o senhor estar conosco e, em primeira mão, o senhor vai nos dizer sobre o Conselho de Segurança que foi criado especialmente para o enfrentamento da insegurança no campus da universidade mais importante da América Latina. Então, boa noite, é um prazer estar aqui. Esta é uma questão importante para toda a universidade e, de fato, representa um conjunto de situações. Nós tínhamos alguns aspectos relativos, por exemplo, aos direitos humanos, ao respeito dos direitos humanos na universidade, e a universidade tem que ser exemplar nisto. Havia questões relativas ao desrespeito às mulheres e, novamente, aqui a Universidade de São Paulo precisa ser exemplar, ter programas para isto, de tal maneira que nós tomamos uma série de medidas para que a Universidade de São Paulo se atualizasse nestas questões. Então, agora nós temos uma Comissão de Direitos Humanos na universidade, que é presidida pelo ex-ministro José Gregori e que é composta por membros da universidade, por pessoas externas. E esse conselho, professor, de segurança? De segurança, ele deve incluir, ele está em Constituição, ele deve incluir servidores da universidade, deve incluir professores, estudantes e representantes da Comissão de Direitos Humanos. Por isso que eu falava achei dela. Muito interessante quando hoje tomei conhecimento da criação do Conselho, porque eu conversei com algumas pessoas das entidades estudantis, dos diretórios, e o que me disseram é que não há um consenso sobre a presença da PM no campus. Existe, assim, uma restrição, um temor. Muita gente acha que a polícia é repressora, já sentiram isso na pele, tem medo da repressão a manifestações políticas, de cunho social, coisa que é muito típico da vida universitária. E aí eu quero ouvir o senhor me falando de um conselho que é composto pela comunidade universitária com representantes, então é uma abertura para interlocução para que se chegue a um consenso de como deva ser esse novo policiamento da USP. Além do mais, nós estamos falando de segurança das pessoas, estamos falando de segurança da vida, da propriedade, nós não estamos falando de controlar movimentos sociais. Não, mas eles têm medo da presença da PM e, de repente, aconteceu o que já houve, o que já aconteceu em termos de repressão. Em época de movimentos de ocupação, em épocas mais difíceis, a ação da polícia não foi suave, digamos. Digamos, eu no tempo que fui estudante, eu fui reprimido, mas era a ditadura, né? Era a época da ditadura? Era a época da ditadura. É diferente, né, professor? É isto que é preciso entender. A ditadura acabou já faz 25 anos. Mas eu não estou falando da ditadura, eu estou falando das greves recentes, de ocupações recentes, não na sua gestão, em gestões anteriores. Exatamente. Né? Esse é o temor da moçada. É compreensível e eu acho que isso precisa ser discutido. Eu acho que a discussão com os estudantes é fundamental porque eles estão se preparando para serem cidadãos que dentro de alguns anos vão estar conduzindo os destinos deste país. Então nós não podemos ignorar a opinião deles. Agora, uma coisa é muito importante. Às vezes se diz que os estudantes são contrários. Não, os estudantes não são contrários. Eles são maciçamente a favor de segurança no campus, porque nós tivemos coisas trágicas. Estupro até, né? Isso. Morte, já houve morte, Mortes, né? Morte, no plural. É, plural. Então, a alternativa para não termos segurança é mortes, furtos, estupros, como houve recentemente. Então, isto precisa ser feito, está sendo feito com todo cuidado. É um programa muito especial da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança do Estado, que está experimentando até uma abordagem muito nova
e que, bem sucedida, será estendida a outras comunidades. É um tipo de policiamento comunitário baseado em um modelo japonês. Com um treinamento especial para o universo da faculdade, então, da universidade, né, que é diferente. Isso. Então, em que se baseia? Quais são os fundamentos? Em primeiro lugar, são equipes fixas. Não se trata de um policiamento em que a mesma pessoa, o mesmo policial, está atendendo eventualmente ali. Não. Por isso que se chama policiamento comunitário. Quer dizer, eles vão se estabelecendo na comunidade, eles passam a fazer parte da comunidade. Eu usei até como referência o que acontecia lá na minha cidadezinha, onde eu nasci, no interior do estado de São Paulo. Que cidade é? Em Birigui, que não é tão cidadezinha mais hoje, mas naquela época nós conhecíamos o guarda-rua. A gente sabia a hora que ele chegava, a hora que ele fazia parte da comunidade. É isso que nós esperamos que os policiais militares que estão lá para proteger aquela comunidade se entendam com eles, conversem, sejam parte daquela vida. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que é um número relativamente grande de pessoas para fazer isto, de policiais para fazer isto, alguma coisa ao redor de 100 a 120. É um número bastante grande até para termos uma cobertura de qualidade. Terceiro componente importante é o treinamento específico. Não só o treinamento para este novo tipo de policiamento comunitário, em que eles fazem parte da vida da universidade, mas também o treinamento específico para tratar com os problemas de estudantes, de professores, de servidores, tá certo? E tendo como foco principal a proteção dessas pessoas. E além do policiamento, como o senhor descreveu agora, com esse contingente, há um aspecto que os alunos também se ressentem, que é referente à estrutura, à iluminação. Eles acham que isso predispõe ao que tem acontecido de violência, os expõe mais. Vai haver investimento nesse sentido? Certamente. Do campus ficar mais iluminado, melhor iluminado? Eles têm toda a razão e nós estamos trabalhando intensamente nisso. Já na última gestão, houve uma troca do tipo de iluminação da cidade universitária, mas nesses tempos nós descobrimos uma outra coisa muito simples, é que aquele campus é extremamente arborizado e a árvore cresce e obscurece a iluminação. Então, a gente investe uma quantidade bastante apreciável de recursos na iluminação, mas precisamos também nos acertar com a Secretaria do Verde, etc., para termos um programa permanente de poda de árvores, de limpeza, para evitar que se criem locais obscuros onde os crimes podem acontecer. Com a garantia da preservação daquele verde, que é fenomenal. Sim, claro, é fundamental, é muito, aliás, uma mancha verde, sem qualquer referência a algum time de futebol, mas é uma mancha verde na cidade de São Paulo. A última questão, encerrando nesse nosso pouco tempo que dispomos, é o seguinte... Tão pouco. Mas porque tem tanta coisa a falar. Ontem o vice-presidente Michel Temer reconheceu publicamente a questão da crise e a gravidade. E diz que alguém precisa unificar esse país para a superação da crise. No seu entender, reitor da USP, o senhor enxerga no cenário brasileiro quem possa ser esse alguém? Eu não me sentiria à vontade para nomear uma pessoa. Eu diria que nós temos, sim, personalidades no nosso país que certamente poderiam representar este papel. Muito obrigada. Eu sou muito otimista quanto a isto. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela.